Olá, pessoal. Vejamos aqui nesta videoaula de número 3, dentro do curso gratuito Enem, Movimento Circular Uniforme em Física, MCU. No MCU, o objeto, a partícula, descreve uma trajetória circular, uma circunferência, cuja característica principal é que a sua velocidade se manterá constante em módulo, diferente de zero, velocidade linear, ou a angular, ômega. São ambas constantes e não nulas, diferentes de zero. Logo mais vamos definir a velocidade angular. Como é na matemática? Como é que podemos relacionar, por exemplo, o ângulo, o raio e um arco correspondente a um determinado ângulo? É simples através desta relação. Para o ângulo φ em radianos, a sua medida pode ser determinada dividindo-se o comprimento do arco, L, que é este pedaço de circunferência, pelo raio desta circunferência. Como fica na física? Basicamente a mesma ideia, só que vamos trocar o L pelo S. O arco aqui vai representar o espaço linear percorrido pela partícula. E um sentido também, positivo, o sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio, o relógio analógico. O ângulo, também no sentido anti-horário, positivo. O raio permanece aqui e colocamos aqui um R minúsculo aqui como uma reta de referência para o início do movimento. Então, digamos que o objeto saiu aqui da origem, definimos uma origem, e depois de um tempo, num certo instante de tempo t, encontra-se neste ponto aqui. E então, trocamos o L, o comprimento do arco, definimos aqui um sentido positivo de movimento, consequentemente o sentido, neste caso, o sentido horário contrário será negativo, e colocamos no lugar do L o S. E temos aí o deslocamento linear. Vamos definir aqui que vem a ser velocidade escalar angular. Então, consideramos aqui dois momentos. No instante T1, contado a partir da saída da partícula da origem, que aqui definimos, no instante T1, ela sofre, tem um deslocamento angular, associamos um espaço angular aqui, φ1, e no instante de tempo T2, um deslocamento todo a partir daqui, φ2. A diferença é o ΔΦ, bem como a diferença entre os espaços lineares. Aqui seria S1 e todo ele aqui, este arco, a partir da origem, o S2. Então, também teríamos aí um ΔS. Então, definimos aqui a velocidade escalar angular como média, no caso aqui, como a variação do espaço angular φ com o tempo, o intervalo de tempo para que ocorra esta variação. E aqui podemos considerar os pontos, então, ΔΦ, φ2, que é o φ final, menos o φ1, φ inicial, sobre o ΔT, instante de tempo final, T2, menos o instante de tempo inicial, T1. E o φ em radianos,
e o tempo em segundos. Então, a unidade é SI, Sistema Internacional, para a velocidade escalar angular média, por exemplo, em radianos por segundo. Vejamos agora a chamada função horária do espaço angular. Então, o ΔΦ, vamos escrever como φ menos φ0 e o ΔT como T menos T0 e colocando o T0 igual a zero, como a origem dos tempos. Então, a ideia, voltando aqui à figurinha, para um instante de tempo t qualquer, o T2 virou um t qualquer, ok? E aqui um tempo inicial, T1 virou um T0, que é T0 igual a zero, ok? Então, associamos aí um φ qualquer para este instante de tempo, e aí chegamos a uma função horária. Vamos ver como, né, o espaço angular depende do tempo no MCU, no movimento circular uniforme. Então, trocamos aqui também a velocidade angular média pela instantânea, já que o movimento é uniforme, ok? Isso já comentei, né, na primeira aula sobre movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Π menos φ0, meios pelos extremos, igual a ômega vezes t. Portanto, isolando-se aqui o φ e colocando ele em função de t, vai ficar φ igual a φ0 mais ômega t. Então, matematicamente, trata-se de uma função de primeiro grau, cuja representação gráfica é uma reta. Então, para uma análise gráfica aqui qualitativa, sem expor aqui valores, de forma aqui qualitativa e genérica, temos aqui, já que ômega é constante, podemos ter aqui três situações. Ômega positivo, função constante, o tempo aqui passa e a velocidade não muda, ok? Considerando um MCU, a trajetória circular. Aqui a situação em que implica em repouso, já que ômega é zero, e aqui uma situação em que ômega é negativo, porém constante. Como acabamos de ver, π depende linearmente do tempo. Então, é uma reta que, na situação de ômega positivo, velocidade angular positiva, ela tem uma inclinação positiva, esta reta. Contamos o tempo a partir de t igual a zero, então não nos interessa, né, um prolongamento, no caso do estudo físico aqui, para valores de t negativos da reta. E aí, crescente, inclinação positiva, ômega positivo. Aqui, em repouso, né, não houve um deslocamento, um ΔΦ, uma variação desse deslocamento. Né? O tempo está passando e a partícula permanece, né, com o mesmo deslocamento, com o mesmo espaço angular, o φ0. E aqui numa situação em que o ômega é negativo, a inclinação negativa, né, mas observando aqui, estamos considerando, né, o φ0, né, o espaço angular inicial positivo. Bem, no início vimos que φ não é S sobre R, e aí surge um aspecto importante, porque conseguimos aqui, né, estabelecer uma relação entre uma grandeza linear, que é o espaço linear S, e o espaço angular, φ, através do raio. Isso pode se estender para uma variação, então, um ΔΦ, uma variação do espaço angular associada com a variação do espaço linear,
dividido pelo raio. E assim por diante, né? Uma relação também, né, da velocidade média angular com a linear. Então, isto implica que deduzimos uma grandeza angular, né, pode ser obtida a partir de uma grandeza linear, dividindo esta grandeza linear pelo raio. E o contrário, se quisermos a grandeza linear sabendo a angular, multiplicamos pelo raio. Ok? O raio da circunferência em questão. Então, é importante isso aqui. Tendo uma grandeza linear, conhecendo o raio, eu posso obter a grandeza angular correspondente, espaço angular com espaço linear, velocidade média ou instantânea, né, angular com linear, inclusive também para movimento acelerado. Aceleração angular com aceleração linear. E aqui não estamos tratando. Bem, uma vez que o movimento ocorre com velocidade constante, outro aspecto também, como trata-se de uma trajetória circular, partícula, né, ela tem um movimento, além de manter a velocidade constante, é repetitivo, periódico, não é repetitivo. Então, a cada um determinado intervalo de tempo, ela repete o mesmo movimento. E como a velocidade linear ou angular não é constante, o que acontece? O tempo gasto para repetir o movimento ou completar uma volta, fazer uma volta completa, é o mesmo. E aí, dois conceitos, né, passam a ter, né, uma importante ter sua importância aqui nesse estudo, que é o período, P maiúsculo, que é o intervalo de tempo decorrido durante uma volta, o tempo necessário, em outras palavras, para que o movimento, não é, do corpo, em um movimento circular, se repita. Unidade SI do Sistema Internacional, segundo. Frequência, F minúsculo, vamos usar o F minúsculo, é o número de voltas que o corpo efetua, ele realiza por unidade de tempo, então, por segundo, por minuto, usuais. Os tempos usuais, por segundo, por minuto. Tanto é que a unidade SI da frequência é o Hertz, né, que podemos também chamar de rotações por segundo, e caiu mais em desuso, usamos o Hertz, Hz, ou segundo a menos 1. Uma outra unidade de frequência, né, o SI é o Hertz, é o RPM, rotações por minuto. Então, voltas, ciclos, não é, revoluções, tudo por segundo, o Hertz. E aqui, RPM, rotações por minuto. Em um minuto, temos 60 segundos. Aqui, a regrinha de transformação de unidades. Para a frequência, se desejarmos passar de RPM para Hertz, dividimos por 60, e o contrário, multiplicamos por 60. Existe uma relação entre o período e a frequência, também muito importante, né, através deste esqueminha aqui. Para um tempo t, se é período, T maiúsculo, então, por definição, implica uma volta. E se o tempo, né, implica em uma unidade de tempo, por unidade de tempo, um segundo, um minuto, por exemplo, temos que o número de voltas corresponde à frequência. E aí, multiplicando cruzado, TF igual a 1, portanto, o período fica o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período. Tá bem? Muito importante dentro desse estudo. Sabendo o período, podemos descobrir a frequência e vice-versa. Então, aqui, derivamos outras relações importantes, porque já que ômega, né, é ΔΦ sobre ΔT, e acabamos de ver que o período é o tempo para o corpo realizar uma volta completa. Então, se ΔT for T, o deslocamento angular,
né, em radianos, ou seja, em termos de ângulo, é uma volta em radianos 2π da trigonometria, uma volta completa, né, em radianos, né, angular 2π. Então, 2π sobre t. Como 1 sobre t está aqui no denominador, não é 1 sobre t. Podemos imaginar 2π vezes 1 sobre t. Não é f, então, ômega também é 2πf. O mesmo podemos fazer para a velocidade linear, né, definida, né, relembrada lá na videoaula 1 aqui do curso. Δs sobre ΔT, a variação do espaço linear com o tempo, não é? Uma volta completa na circunferência é o perímetro da circunferência, o comprimento da circunferência, que é 2πr, onde r é o seu raio, sobre qual é o tempo, né, associado, um período, uma volta completa, ΔT vira T maiúsculo, período. E 1 sobre T, F, a frequência. Então, V linear, 2πr sobre T, ou V igual a 2πrf. Bem, na situação de termos um disco com apolia em rotação uniforme, o que é que vai acontecer? Estamos aqui considerando, né, um deslocamento neste sentido, no caso aqui horário, e considerando aqui dois pontos, A e B, né, dois pontos quaisquer, onde aqui é o centro do disco. E o que é que a gente observa aqui? Que, considerando-se aqui um intervalo de tempo ΔT qualquer, né, temos que o deslocamento linear para o ponto A, ΔSA, dá para ver que é maior que o ΔSB, um arco maior aqui, né, para o ΔSA em relação ao ΔSB. O que implica, já que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, né, para o mesmo tempo, mesmo intervalo de tempo, implica que VA é maior que VB. Então, nessa situação, estamos considerando aqui um disco com apolia em rotação, né, tomando-se aqui dois pontos aqui distintos, vai implicar em velocidades lineares distintas. Por outro lado, o ΔΦ é o mesmo. Voltando aqui, veja que o ΔΦ, considerado aqui, não é o mesmo. São deslocamentos lineares diferentes, mas deslocamentos angulares iguais. Então, ΔΦ é o mesmo, implica que as velocidades angulares, já que é ΔΦ sobre ΔT, serão as mesmas para os dois pontos. E isso é geral, para dois pontos quaisquer sobre o disco, sobre a polia, em rotação, ok? E também para um acoplamento, por exemplo, de dois ou mais discos pertencentes ao mesmo eixo, ou seja, um eixo comum. A frequência para todos os pontos e em todos os discos será a mesma. Então, ômega A igual a ômega B, períodos iguais, frequências iguais. Vamos considerar aqui a transmissão de movimento circular, no caso do acoplamento de polias e rodas dentadas. Nesse primeiro caso aqui, considerando aqui, né, as polias, né, ligadas aqui, interligadas por meio de uma cinta, né, uma corrente ou uma correia, por exemplo. E considerando aqui dois pontos, A e B, né, na periferia dessas polias. Okay? Então, aqui, considerando-se um intervalo de tempo t qualquer, temos que o deslocamento linear, né, será o mesmo. ΔSA igual ao ΔSB. Para o mesmo intervalo de tempo, já que V é ΔS sobre ΔT, vai implicar em velocidades lineares iguais. Então, aqui a gente tem uma situação de eixos paralelos. Por exemplo, imagine aqui um eixo, né, entrando aqui no centro desse disco, dessa polia, e aqui também.
ou seja, perpendicular, não é, perfurando, não é, a tela do computador, ok? Então, paralelos, para eixos paralelos, velocidades lineares iguais. Aqui, na situação em que há um contato, segue o mesmo raciocínio, também para o mesmo intervalo de tempo, considerando-se aqui 2 pontos na periferia, e lembrando que no contato, não é, temos aqui um contato de um único ponto, não é, do disco da esquerda com o único ponto do disco da direita. E isso vai fazer com que, após um intervalo de tempo ΔT, não é, os deslocamentos lineares também sejam iguais, o que implica que leva a velocidades lineares iguais. E aqui aproveitamos para chegar a outra relação importante nessa situação de eixos paralelos. V de A igual a V de B, mais da relação que já vimos, não é? A linear relaciona-se com a angular através do raio multiplicando. Então, VA entra aqui com ômega de A vezes o raio, não é? Igual V de B, ômega de B vezes RB. Só que ômega de A já vimos que é, por exemplo, 2π FA vezes RA. E ômega de B, 2π FB, R de B. Cortando 2π com 2π, geramos esta outra relação importante. E aqui também é bom destacar o seguinte, que a frequência é uma grandeza inversamente proporcional ao raio, de modo que o produto fique constante. Na matemática, 2 grandezas inversamente proporcionais implicam que o produto fica constante. Então, no caso aqui, não é uma frequência maior, não é? Temos um raio menor e vice-versa. Ok? E agora, vamos ver 2 questões do Enem, onde vamos usar um pouco desta teoria. Na questão 1, temos o seguinte. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira movimentada pelos pedais. A uma é coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra, né, a figura. Aqui a coroa, acoplada a ela o pedal, e aqui uma outra coroa menor, também chamamos de catraca, né, apoiada aí no eixo, né, que contém a roda. Okay? Então, o número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Não esquecer a fórmula que vimos agora, né? F de A, né, vezes RA igual a F de B vezes RB. R de B, que, opção abaixo, a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada. Então, como a gente tem aqui a catraca, a coroa, né, na roda traseira acoplada à roda, no caso, um eixo comum, então a frequência dela é a frequência da roda. Então, a ideia é aumentar a frequência. Aumentar a frequência é diminuir o raio. Ok? Então, aqui na resolução, vamos colocar aqui, por exemplo, A é a coroa dentada dianteira, B sendo a coroa no eixo da roda traseira. Chamamos de catraca. Então, a relaçãozinha F de A, R de A igual a F de B, R de B. Então, como desejamos aqui, não é? Obter um número maior, né, de voltas, então precisamos ter que a frequência de B seja maior que a frequência de A. Não é isso? Para a roda traseira dar, né, o maior número de voltas, precisamos ter isto. E aí, vai ocorrer se R de B for menor que R de A. Né? Por exemplo, fazendo aqui uma continha, né? Frequência de B maior que de A. Então, digamos que aqui F de A sejam 2 Hz e F de B 3. Então, precisamos ter, não é, um R de B
não é menor que o R de A. Então, digamos aqui, 2 centímetros de raio, né? E aqui 3. De modo que aqui ficamos com 6 e aqui 6, ao multiplicarmos. Ok? Então, o produto fica constante, porque é igual, tem que ficar igual. Então, se eu tenho uma frequência menor, né, F de A menor que F de B, ok? Então, precisamos ter R de B, um raio menor que R de A. E aí, das figurinhas colocadas, ficamos com a letra A. Comparativamente, aqui, né, quando comparamos o raio de A e com o da catraca, né, R de B, então, né, aqui a gente considera R de A bem maior que R de B. Aqui é menor, mas não, né, não tanto quanto aqui. Aqui, né, no visual praticamente iguais, bem como aqui, os raios. E aqui, né, o contrário, um raio de B aqui bem maior que o de A. Então, letra A para esta resposta. Na segunda questão, uma questão numérica aqui, envolvendo um probleminha, temos: quando se dá uma pedalada na bicicleta, ao lado, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, um período, digamos, 1 minuto, né? E aí a gente pode associar uma volta, uma frequência de 1 Hz, por exemplo, né? Ele deseja aqui saber qual é a distância aproximada, né, percorrida, né, pela bicicleta, né, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R, né, é igual a 2πr, né, onde π vale 3 aqui, igual a 3. Então, no caso, teríamos aqui o seguinte. Vejamos aqui. Comprimento da circunferência, 2πr. Então, o A aqui é a coroa dianteira, B a coroa no eixo da roda traseira, catraca, e C a roda traseira. E vamos trabalhar ela que deu os diâmetros, né, 30 centímetros, 10, né, e aqui 80, então o raio é metade do diâmetro. Ok? Então, 30 por 2, 15, 10 por 2, 5 e o RC, 40, já que é metade de 80. Então, para A e B, a gente tem aqui uma situação de eixos paralelos, né? A coroa dianteira com a catraca. Então, eixos paralelos, usamos a relação F de A, RA igual a F de B, RB, como vimos na teoria. Ok? Então, por exemplo, para uma volta, 1 Hz, né? Usando a frequência, número de voltas, só que por unidade de tempo, mas sem problema. 1 vezes 15, né? O raio RA igual a FB vezes 5. Portanto, 15 por 5, 3 Hz. Como se fosse 3 voltas, no caso, né? Quando A dá uma volta, uma pedalada, uma volta, né? A catraca dá 3 voltas. Como a catraca, né, é eixo comum, tem eixo comum com a roda traseira, então é aquela situação em que, né, as velocidades angulares, né, ômega de C igual a ômega de B, e aí o período também é igual e a frequência é igual. Então, eixo comum, importante. FC igual a FB, 3 Hz, e aí, número de voltas. Se for uma, o comprimento de uma circunferência, né, a distância correspondente, 2π RC. Então, uma volta, né, da roda traseira, a distância percorrida, 2πr RC, o seu raio. 2 vezes π, que é 3, o raio RC 40, o que dá 240 centímetros. No caso aqui, para 3 voltas, 3 Hz, 3 voltas, para x aqui a distância.
meios pelos extremos, multiplicando aqui, cruzando, né, teremos 3 vezes 240, o que dá 720 centímetros, e que em metros, dividimos por 100, ocorremos 2 casas para a esquerda, dá, então, 7,2 centímetros. Aliás, 7,2 metros. Aqui a questão cobra a resposta da distância em metros. Ok, pessoal? Então é isso, nossa videoaula 3. Lembrando que aqui no curso gratuito Enem, além de física, é possível também acompanhar videoaulas para matemática e química. Aguardem as próximas resoluções. Se possível, inscrevam-se no canal, apoiando o projeto de mais videoaulas. Um abraço a todos e até a próxima resolução.